Nas telas ele brilhou como Don Juan, Robin Hood e o Capitão Blood. Ele foi o maior astro dos filmes de capa espada dos anos 1930 e 1940. Mas será que Errol Flynn foi também um espião nazista? Fica comigo até o final deste vídeo e vamos descobrir a verdade por trás da lenda. Olá, eu sou o Wagner e este é o Director's Cut. Em 1980, o escritor inglês Charles Hygham escreveu o livro Errol Flynn The Untold Story, a história não contada, uma biografia altamente controversa sobre o Errol Flynn. No livro, Hygham ligava o astro com o Dr. Hermann Erben. Erben, que era amigo do Errol Flynn, foi um médico austríaco que serviu na inteligência militar alemã, muitas vezes assumindo o título de doutor. Erben era um espião nazista, mas sobre a ligação do Errol Flynn com o Dr. Erben, nós vamos falar daqui a pouco. Primeiro vamos falar um pouco sobre a carreira do Errol Flynn. Errol Leslie Flynn nasceu em 20 de junho de 1909 em Hobart, a capital do estado da Tasmânia, na Austrália. O jovem Flynn era uma criança indisciplinada que sempre se metia em problemas. Errol conseguiu ser expulso de todas as escolas em que esteve matriculado. No final da adolescência, ele começou a procurar ouro, mas em vez disso encontrou uma série de empregos temporários que não o levaram a lugar algum. Aos 20 anos, não tendo conseguido uma ocupação decente, mudou-se para a Nova Guiné, onde comprou uma plantação de tabaco. Ele não se saiu bem nisso e nem depois no empreendimento de mineração que tentou a seguir. Ele passou vários anos depois disso navegando e contrabandeando nos mares do sul, experiências que posteriormente ele transformou num livro de aventuras. Flynn então partiu para a Inglaterra. Lá ele começou a atuar apenas como passatempo. Foi então contratado para interpretar Fletcher Christian em um filme pequeno chamado In the Wake of the Bounty, em 1933. Como curiosidade, 2 anos depois, em 1935, a MGM produziu a mesma história com o título de O Grande Motim, e que foi estrelada pelo Clark Gable no papel do Christian e foi um grande sucesso. Em 1962 teve outra versão famosa, dessa vez estrelada pelo Marlon Brando, que assumiu o papel do Christian. Após In the Wake of the Bounty, Flynn atraiu a atenção dos estúdios da Warner Brothers. Em 1934 ele partiu para a América. Fez algumas pontas em filmes menores, como O Caso da Noiva Curiosa, e então a sorte lhe sorriu quando ele substituiu o astro Robert Donat no papel título de O Capitão Blood em 1935. Flynn personificou o espadachim aventureiro numa série de filmes imensamente populares. Todos foram dirigidos pelo talentoso diretor Michael Curtiz e, na maioria das vezes, co-estrelados pela bela Olivia de Havilland. Ela interpretou Maid Marian, seu interesse romântico, em As Aventuras de Robin Hood em 1938, tendo atuado ao lado de Flynn em outros 8 filmes. Foi uma sequência invejável de sucessos de 1935 até 1942. Depois de O Capitão Blood, ele estrelou A Carga da Brigada Ligeira, O Príncipe e o Mendigo, A Patrulha da Madrugada, As Aventuras de Robin Hood, Uma Cidade que Surge, Meu Reino por um Amor, A Estrada de Santa Fé, O Gavião do Mar, O Intrépido General Custer e O Ídolo do Público. Foi o auge do Errol Flynn. Aí começou a decadência. Em 1942, Flynn tinha feito 26 filmes, e foi quando duas adolescentes, Beth Hansen e Peggy Sutherland, acusaram o astro de estupro. Foi durante o julgamento que a famosa frase "In like Flynn" foi cunhada. Ele contratou o grande advogado Jerry Geisler, especialista em defender as estrelas de Hollywood, e foi absolvido. Mas o escândalo acabou abalando a sua carreira, assim como a bebida, que em meados da década de 1940 já estava começando a afetar sua aparência. Dali em diante, Flynn faria vários filmes, uns bons, outros nem tanto. Ele atuou em Um Punhado de Bravos, As Aventuras de Dom Juan, Montana, a Terra Proibida, Contra Todas as Bandeiras, Istambul, E Agora Brilha o Sol, Raízes do Céu, O Gosto Amargo da Glória, e seu último filme foi Garotas Cubanas Rebeldes, de 1959. Em O Gosto Amargo da Glória, de 58, ele interpretou John Barrymore, o astro dos palcos e das telas e que foi grande amigo do Errol Flynn. Em 1953, Flynn investiu $500.000 em A História de Guilherme Tell e nunca conseguiu concluí-lo, pois seus sócios fugiram e isso causou a ele um tremendo prejuízo. Nos últimos 2 anos da sua vida, ele, aos 48 anos, causou um escândalo tremendo ao viajar pelo mundo com a jovem Beverly Edlund, de apenas 15 anos, que trabalhava como sua secretária. O caso deles foi retratado no livro de 1961 da mãe da Beverly, Florence Edlund, intitulado The Big Love, que descreve como ela intencionalmente empurrou sua filha para os braços do Flynn.
Esse caso é o tema do filme A Última Aventura de Robin Hood, de 2013, que foi estrelado pelo Kevin Kline, fazendo o Errol Flynn. A Susan Sarandon deu vida a Florence, a mãe da Beverly, e esta foi interpretada pela Dakota Fanning. Na década de 1950, seus melhores dias já haviam ficado para trás. Abandonado pela Warner Brothers em 1952, Flynn percorreu o mundo em seu iate fazendo filmes no exterior. Eram filmes abaixo do seu antigo padrão e que ele fez apenas para pagar as dívidas. Ele também fez um programa de televisão de curta duração chamado The Errol Flynn Theatre. Perto do fim da sua vida, ele retornou a Hollywood, onde foi redescoberto interpretando personagens bêbados e decadentes. Ele entregou performances que não existiam durante seu apogeu como espadachim aventureiro nos anos 1930. Logo mais, vamos falar sobre a ligação do Flynn com o Dr. Erben e o nazismo, mas antes vamos falar de seus últimos dias de vida. Em 1959, ele viajou para o Canadá com a Beverly Edlund. A viagem era para vender seu iate, o Desaka, para um velho amigo chamado George Caldu. O iate era seu orgulho e alegria, mas, devido a dificuldades financeiras, ele foi forçado a vendê-lo. Flynn estava quebrado e viveu nele principalmente durante seus últimos anos. Em Vancouver, ele passou mal e foi levado às pressas ao apartamento de um amigo na cidade. Em seguida, ele se recompôs e começou a beber e encantar as pessoas com seu charme e as histórias dos velhos tempos de glória. Sentindo-se doente novamente, ele decidiu retirar-se para um breve descanso, dizendo: Voltarei daqui a pouco. Mas ele nunca voltou. Seu coração, cansado de tantas aventuras, parou enquanto ele dormia. Não foi uma vida muito longa, ele tinha apenas 50 anos quando sucumbiu a um ataque cardíaco fulminante no apartamento do Dr. Grant Gould, em Vancouver, no Canadá, em 14 de outubro de 1959. A autópsia mostrou que, apesar de ter apenas 50 anos, seu corpo tinha a aparência de um homem de 75 anos. O seu funeral foi em 19 de outubro de 1959 e ele foi enterrado no cemitério de Forest Lawn. Errol Flynn foi enterrado em Hollywood ao lado de 6 garrafas de seu whisky favorito, um presente de despedida de seus amigos, o diretor Raoul Walsh e os atores Mickey Rooney, Gwyn Big Boy Williams e Jack Oak. Pela fama do Errol Flynn, alguém pode se perguntar se as garrafas ainda estão cheias até hoje. Bom, vamos saber como as histórias sobre o nazismo e a espionagem começaram. Em 1980, o autor inglês Charles Higham, um autodenominado especialista em Flynn, publicou a biografia Errol Flynn The Untold Story, na qual ele alegou que Flynn era um simpatizante fascista que espionava para os nazistas antes e durante a Segunda Grande Guerra Mundial. No filme Rocketeer de 1991, o grande vilão Neville Sinclair era um ator de Hollywood dos anos 1930 que espionava para os nazistas numa óbvia referência às alegações do Higham sobre o Flynn. O livro também especulava que o Flynn era bissexual e que teria tido caso com Tyrone Power, Howard Hughes e até o Truman Capote, o autor de A Sangue Frio. Na biografia chamada Errol Flynn, o espião que nunca foi, de 1990, o respeitado biógrafo Tony Thomas, que de fato conheceu Errol Flynn, afirmou que a ideia do Flynn ser pró-nazista é totalmente improvável e absurda. E Heigman não ajudou muito e foi longe demais ao alegar que Flynn era bissexual, pois é sabido que Errol Flynn foi um dos mulherengos mais notórios da Era de Ouro de Hollywood. Muitas das afirmações do Higham eram baseadas na ligação do Errol Flynn com o Dr. Herman Erben. Erben era de fato amigo do Flynn, um notório espião que trabalhava com os nazistas, mas ao que parece apenas usou do prestígio do ator para, no período da Segunda Grande Guerra, se deslocar de um país para outro, sem despertar suspeitas. Inclusive, perto do fim da sua vida, Erben renegou as alegações de que Flynn teria sido um simpatizante fascista que teria espionado para os nazistas. Membros da família do Flynn processaram, sem sucesso, diga-se de passagem, o Higham e a editora do livro por difamação, mas a ação foi rejeitada numa apelação em 1983. E as afirmações do Charles Higham parecem absurdas, ele não seria o primeiro biógrafo de astros de cinema a tentar aumentar as vendas de um livro com afirmações ultrajantes. Mas parece pouco inteligente neste caso, porque, se há uma vida que não precisa de enfeites, é a do Errol Flynn. Até o fim da sua vida, Higham afirmava que o Flynn era um simpatizante nazista, um antissemita que espionou para os alemães durante a Guerra Civil Espanhola e que mais tarde teria fornecido informações para a Gestapo. Charles Higham morreu em 21 de abril de 2012 de um ataque cardíaco aos 81 anos.
Hermann Erbem, o doutor, morreu esquecido em 1985, aos 87 anos. Beverly Adland Fisher, que conheceu e amou Flynn quando ela tinha apenas 15 anos, morreu em 5 de janeiro de 2010, aos 67 anos. Flynn foi casado por 3 vezes, primeiro com Lili Damita, de 1935 a 1942, depois com a Nora Eddington, de 1943 a 1949, e finalmente com a atriz Patrice Wymore, de 1950 até a morte dele em 1959. Ele teve 4 filhos, incluindo o mais famoso, Sean Flynn, que até tentou a carreira de ator, mas atuava como fotógrafo quando morreu cobrindo a Guerra do Vietnã. Ele teve também as filhas Arnella, Deidre e Rory Flynn. Errol Flynn trabalhou em mais de 60 filmes e programas de TV. Flynn chegou a dizer que, por instinto, sou um aventureiro, por opção gostaria de ser escritor, mas por pura e absoluta sorte sou um ator. E aí, o que vocês acham? Será que o Charles Higham tinha razão? Ou foi somente uma tentativa de se aproveitar da fama do Flynn para vender mais livros? Comentem aí. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer e para trazermos mais vídeos com biografias e os bastidores do cinema clássico. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais histórias sobre os filmes e as estrelas de Hollywood. Valeu!